Fala galera, olha de novo aí. Agora a gente termina essa apostila 1. Agora a gente encerra ela, galera. Como eu tinha comentado em aula, o módulo 12 ele vai focar um pouquinho no sistema linear. Porém, é o sistema linear o básico, é o simples, é aquele que você viu no ensino fundamental. Que é um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e duas variáveis. Pronto, é um sisteminha normal, 2 por 2. Então, duas equações e duas variáveis apenas, tá? Então, o sistema das variáveis x e y. Que para resolver o sistema, você encontrar a intersecção, o valor de x e y, que satisfaz a primeira e a segunda ao mesmo tempo. Então, quando você fala na solução de um sistema, aí se torna um par ordenado, que é o valor de x e de y. Então, qual que é o valor da minha abscissa e o valor da minha ordenada, tá? Para resolver um sistema, galera, você tem os métodos, né? Você tem o método da adição. O que consiste no método da adição, tá? É quando você soma as duas equações e consegue cancelar uma variável. Então, teoricamente, você tem que ter coeficientes aqui oposto, né? 2 e menos 2, ou um 3 e menos 3, ou 1. Então, você vai multiplicar uma das equações, ou as duas, a fim de ter coeficientes opostos. Temos também o método da substituição, que o próprio nome já fala, né? Então, você vai isolar uma variável em uma equação e substituir na outra. Substitui na outra, tá bom? Essa aqui seria o método da substituição. E também temos o método da comparação. No método da comparação, galera, é o que você costuma fazer em física. Você vai pegar a mesma variável e vai isolar nas duas. Porque o y dessa é o mesmo y dessa. Então você isola o y na primeira e na segunda. Por que igual física? Qual que é o ponto de encontro dos móveis? Você pega a função do espaço de um móvel e iguala com a função do espaço do outro. Você está igualando as duas. Tá? Então resolver um sistema linear de 2 por 2. Por que esse sistema? Porque a gente vai depender desse sistema para encontrar algumas funções. Tá? Duas questões para vocês terem modelo, inclusive as duas da FUVEST, ó. Então, primeira questãozinha na página 17, tá? Uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos quando acerta e perde 2 pontos quando erra. Ao final de 50 arremessos, ganhou 124 pontos. Qual a diferença entre acertos e erros? Primeiro, se fosse uma questão aberta, você tem que começar assim, ó. Considere x um número de acertos e de y um número de erros, tá? Opa, o número de erros. Ou A, ou B, ou C, tanto faz a letra, mas numa aberta você tem que começar por aí. Aí você coloca logo, aí você monta o sistema, ou de acordo com o enunciado temos, tá? Então o que nós temos? Que o número de acertos mais o número de erros tem que dar um total de 50. Para cada acerto ganha 5. Então se são x acertos, 5x é a quantidade de pontos que ele ganha. E perde 2 para o número de erros. Então 2 vezes o número de erros. Que tem que dar um total de 124 pontos. E a pergunta é, qual a diferença de acertos com erros? Então tem que achar as duas variáveis. Um sisteminha desse, eu acho que uma resolução mais fácil, ó, método de adição. Eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Então esse sistema é semelhante ao... Então 2x mais 2y igual a 100. Repete a segunda equação, 5x menos 2y, 124. Por que método de adição? Vou somar as duas equações, porque quando eu multipliquei a primeira por 2, olha que interessante. Os coeficientes são opostos, então a gente consegue o quê? Cortar eles. 2x com 5x, 7x. 2 tira 2 dá 0, que é igual a 224. Dividido por 7 vai dar 32 acertos. Se são 32 acertos, automaticamente ele vai errar quanto? 18 erros. Porque é o que falta para chegar em 50. E a pergunta é, qual a diferença do número de acertos com o número de
erros. Então 32 tira 18, 24, menos 28, então vai dar 14. Chegando aí na letra B. Não tem só resolução por adição não, hein? Você quer isolar o y na primeira, substituir na de baixo, quer isolar o x, tanto faz. Eu fiz pela adição, porque como aqui já é negativo, então só basta aqui multiplicar por 2, ó. Você acaba ganhando tempo, né? Bom, mais uma questãozinha, também da FUVEST, para você ver o tanto que a FUVEST gosta de sistema. E não são questões antigas essas, viu, galera? Não são muito antigas. Essa, inclusive, agora, que é a número 4 da página seguinte, a FUVEST cobrou no ano, a Unicamp cobrou no outro, galera. Impressionante, viu? Aqui vem falando o seguinte: em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual a metade do número de irmãos para um. Primeira coisa. Numa família, eu tenho X filhas, Y filhos. O número de irmãs de cada filha. Então, se é uma filha, quantas irmãs ela tem? X menos 1, porque ela não é irmã dela mesma, então eu tenho que descartar uma. Então, o número de irmãs de uma filha é igual a metade do número de irmãos. Então, quantos irmãos ela tem? Todos. Então, metade de Y. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, quantos irmãos um filho tem? Y menos 1. Quantas irmãs ele tem? X. Pronto. Olha que bonito. Já deu no nosso sistema. Nesse caso, eu particularmente iria no sistema, eu iria melhorar aqui, ó. Vou trocar esse x por y menos 1, então eu vou fazer pela substituição. E pela substituição, galera, equação 1, aqui é minha equação 2. Você tem que escrever numa segunda fase, viu? Substituindo 2 em 1. Temos y menos 1, que é o meu x, menos 1, que é igual a y sobre 2. Aí daqui para frente você pode pôr a resposta direta, tá? 2y menos 4, tranquilo, ó? Menos 2 vezes 2 igual a y. Portanto, quantos filhos nós temos? 4 filhos. Se eu tenho 4 filhos, quantas filhas vão ser? 4 menos 1. Então, 4 tira 1 dá 3. Então, eu tenho 4 filhos e 3 filhas. Então, quantas pessoas ao todo a gente vai ter? Né? Então, qual é o número total de filhos? Então, portanto, 3 com 4 dá um total de 7 filhos ao todo. Que a gente chega na letra C. Né? Então, esse sistema aí, galerinha, é mais uma introdução, porque a gente vai depender disso em funções, tá bom? Mas para te preparar que em função a gente cai em sisteminha aí, tá bom? Então é uma base. Não falei de classificação, não falei de desenho, porque nem de crânio, escolamento, porque é só o básico de sistema, tá bom? Aí você vai ver ainda mais para frente, lá no segundo semestre, provavelmente, tá? Segundo semestre você vê determinante, crânio, escolamento, você vê tudo isso, tá joia? Pronto. Apostila 1 encerrado, galera. Qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp, toda segunda no plantão ou até nossa próxima aula, galera. Um abraço. Até mais.